Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês, mais um Angu de Grilo no ar, episódio 249. Olha que coisa, o nosso episódio de 5 anos especial vai ser o 250 ainda por cima. Nossa, arrasou. Então encaixou tudo perfeitamente. E aí, Flaviol, tudo bem? Dá um boa tarde, um bom dia pro pessoal. Tudo bem, tô bem cansada, assim. Começou a maratona aí de campanha eleitoral, eventos, aniversário do Angu. Tô assombrada com essa reta final aí de agosto. Muitas funções. Mas vamos nessa. Vamos nessa. Vamos tratar aqui dos tópicos desse episódio. Vou chamar os nossos assuntos e aí antes da gente começar o primeiro bloco eu dou alguns avisos pro nosso Angu ao vivo. Mas vamos aos temas de hoje. A gente vai começar falando das tretas que estão rolando entre Alexandre de Moraes, a história dos assessores, do pedido dos relatórios para o TSE. Vamos falar sobre isso. Eu estava totalmente por fora, gente. Estava em Nárnia essa semana. Então, vou ficar aqui no lugar de perguntadeira, fazendo o papel da audiência Anguler. E também vamos falar do embate também Flávio Dino, Arthur Lira, as emendas, outra treta que está rolando no universo político que Flávia O vai nos ajudar a compreender. No segundo bloco, vamos dar um geralzão aí para essa corrida, né, nas prefeituras. O barraco já está desabando e se perdendo em São Paulo. Tem alguns pitacos para serem dados aí, dessa corrida que oficialmente, né, começou. E aí, no último bloco, a gente faz os pop-ups dessa semana. Teve a morte do Silvio Santos. Flávia O quer fazer um pop-up sobre Ibovespa batendo seu recorde. E também tem convenção democrata vindo aí, com Kamala na frente do Trump nas intenções de votos lá nos Estados Unidos. Então, a gente faz uns pop-ups rapidinhos para fechar essa semana. Vamos que vamos! Bom, gente, antes da gente começar oficialmente o nosso primeiro bloco, deixa eu dar alguns avisos aqui em relação ao nosso Angu ao vivo, que já é neste domingo, dia 25. Primeiro, lembrando, é no Museu do Amanhã, no auditório principal do Museu do Amanhã, às 3 da tarde. A gente vai começar a nossa conversa às 3. Então, cheguem antes. Por que que a gente vai começar a conversa às 3? Porque o museu fecha às 6 da tarde. 6 da tarde não tem mais ninguém lá dentro. Então, a gente vai começar às 3, seremos pontuais, para o nosso papo ir ali até 4h30, 5 horas. Depois a gente tem um tempinho para tirar foto, dar muitos beijos, porque a gente precisa liberar o museu antes das 6, porque 6 acabou tudo. 6 o museu, fechou. Então, antes das 6 a gente já está liberando as instalações. Então, cheguem por volta de 2h20, 2h30, para vocês entrarem tranquilos, com calma. Quem comprou o ingresso para o Angu de Grilo ao vivo não paga ingresso para o museu, né? Não tem pagamento duplicado. Você comprou o ingresso, você vai entrar direto para o nosso auditório. Se você quiser passear no museu, ver as exposições do museu, aí você compra ingresso. Mas não é obrigatório a compra do ingresso para o museu para acessar o nosso evento, tá? Vai ser uma entrada separada à parte. Outra coisa muito importante. Quero dar meu ingresso para alguém, quero vender meu ingresso, mas tá com o meu nome, como é que eu transfiro o nome? Não precisa transferir o nome, gente. O nome que tá lá no ingresso não vai ser conferido, tá? Então fique tranquilo, se você quiser vender, não precisa fazer essa transferência de nome. E aí a última coisa que eu queria falar é que o episódio vai ser gravado em áudio, então ele vai ser disponibilizado na terça que vem. Nosso Papo com Conceição estará na terça que vem para todos os Angulers do Brasil e do planeta inteiro ouvirem. O áudio vai ficar maravilhoso, se Deus quiser, torçam muito. Nós estamos com uma equipe para captar esse áudio e a ideia é que fique um episódio lindo, maravilhoso e emocionante para todo mundo. É isso. Bom, vamos começar então
esse kikiki dessa semana, Flávia, porque ela falou assim, quero falar de Alexandre de Moraes. Aí eu falei, o Elon Musk, a treta do Twitter, do X de novo, que tá lá o Elon Musk falando que vai acabar, que agora acabou o Twitter no Brasil de vez. A cada 3 meses ele termina com mais um pouco do Twitter. Mas não era isso. Na verdade, está rolando um grande bafafá essa semana, uma denúncia da Folha de São Paulo, que Alexandre de Moraes, junto com os juízes auxiliares, né, que fala? Juiz auxiliar? Isso. Do Auxiliar ou STF, instrutor, né? teriam pedido relatórios específicos diretamente para o TSE, de forma informal, pelo Zap, sem com que isso passasse pelos ritos oficiais, né, entre os 2 tribunais superiores. Isso foi, obviamente, relatórios e informações em relação ao Alan dos Santos, que está lá fora, que já está denunciado na Interpol para ser preso, mas essa prisão ainda não foi feita, né, essa extradição ainda não foi feita, e ele segue no exterior sem ter, né, já teve a sua prisão decretada, mas, de fato, ainda não foi pego. E aí gerou toda uma polêmica, isso foi uma matéria da Folha de São Paulo, que gerou toda uma polêmica se esse tipo de pedido, né, de relatório, de inclusão de informação, podia ter sido feito de forma informal, né, com pedidos no WhatsApp, não oficialmente entre os órgãos, e quais são as implicações disso. Então, Flávia, eu queria te ouvir. O que eu acho que é fundamental a gente trazer aqui para uma reflexão, posto que é muito difícil comentar uma situação sem que a gente tenha acesso ao conteúdo. O conteúdo são trocas de mensagens de WhatsApp, e aí eu já chamo a atenção para um primeiro ponto, que, digamos, em razão dessas transformações tecnológicas e tal, alguns procedimentos do judiciário, do executivo, dos poderes constituídos, do mundo corporativo, né, você acaba substituindo canais mais formais por esses aplicativos de mensagem, que ganham caráter de formalização, orientação, solicitação, né, de procedimentos ligados às normas, seja jurídicas, seja corporativas, seja acadêmicas, sem exatamente o rigor, né, formal e, sem dúvida alguma, sem a linguagem formal. Então, acaba abrindo um tanto de brecha para esse tipo de situação. A questão é que um assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, ele foi preso em São Paulo por violência doméstica e disparo de arma de fogo, acabou exonerado em razão disso, mas o celular dele foi apreendido e, aparentemente, essas mensagens, isso é uma suspeita, tá? É uma hipótese. As mensagens ele foi preso em maio de 2023. E posteriormente exonerado. Isso, aliás, no dia o período, seguinte, né, da troca de mensagens é de agosto de 2022 até maio de 2023. A acusação, deixa eu abrir aqui um parêntese, a acusação, ou a suspeita, ou a denúncia, o lead, né, das matérias, se relacionam a Alexandre de Moraes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável pelos inquéritos das milícias digitais e das fake news, abertos lá em 2019, 20 pelo Dias Toffoli, então presidente do Supremo. Ele, com os 2 chapéus, ele fazia solicitações de relatórios de informações, comportamentos, postagens de indivíduos suspeitos, investigados nos inquéritos das milícias digitais, como presidente do TSE, e relatava para os inquéritos do Supremo Tribunal Federal. A alegação das reportagens na Folha de São Paulo são de que ele, fora do rito jurídico correto, recomendável, ele usava o poder de polícia,
o acesso, né, a autoridade que tinha como Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo durante o período eleitoral, como eu mencionei, agosto de 2022, para solicitar informações que alimentavam os inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Essa é a denúncia original ou a reportagem, a primeira reportagem que deu origem a esse ambiente de profunda desconfiança em relação ao ministro Alexandre. O Eduardo Tagliaferro era assessor do Alexandre de Moraes no TSE e uma figura absolutamente central nessa troca de mensagens com um outro juiz, um juiz auxiliar, o instrutor, Ayrton Vieira, que era chefe de gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, esse entroncamento, vamos chamar assim, entre TSE, o chapéu de presidente do TSE e o chapéu de ministro do STF, responsável pelos inquéritos, que gerou as reportagens e essa onda de desconfiança que, obviamente, digamos assim, entusiasmou as bases bolsonaristas na direção de... Aí tem várias interpretações jurídicas. De nada, é muito mais espuma do que efetivamente uma denúncia consistente, até a possibilidade de anulação de provas e até pedido de impeachment de Alexandre de Moraes no Senado Federal. Então, isso virou uma baita crise na República, desde terça-feira da semana passada. Na quarta-feira, houve uma operação muito intensa, uma reação muito intensa do Supremo Tribunal Federal. Primeiro-ministro Flávio Dino fez uma fala num evento público defendendo o ministro Alexandre, dizendo que não houve nenhuma irregularidade ou ilegalidade no que ele fez, porque a Justiça Eleitoral tem poder de polícia, então ele poderia sim ter feito as solicitações e ele estava com os dois chapéus ao mesmo tempo, porque assim a legislação brasileira não só permite, como determina. Na sequência, a sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal também foi no início, primeira hora, praticamente, de desagravo a Alexandre de Moraes. Primeiro falou Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois falou Gilmar Mendes, decano, né, o ministro mais antigo da corte. Falou o Paulo Gonet, procurador-geral da República, e falou o ministro Alexandre de Moraes. Na quinta-feira foi a vez de a ministra Carmen Lúcia, que é ministra, né, a única mulher no Supremo Tribunal Federal, e hoje presidente do Superior Tribunal Eleitoral, ela que sucede, né, o Alexandre de Moraes nessa função, está responsável pelas eleições desse ano, também fazer um desagravo com elogios à atuação do ministro Alexandre como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como ministro do Tribunal Superior Eleitoral, embora ela tenha feito uma fala dizendo que o TSE está absolutamente comprometido com a formalidade, o que muita gente interpretou como uma espécie de recado, de beliscão, de puxão de orelha. O ministro Barroso, eu até queria encontrar aqui a fala dele, que eu achei importante, porque ele foi pontuando porque, na opinião dele, e aparentemente o Supremo está fechado nessa posição, o ministro Alexandre não transgrediu, não cometeu nenhum erro. Primeiro, a informação de que ele tinha esse poder de polícia como presidente, como justiça eleitoral. Segundo, não fazia, na opinião deles, sentido, e o ministro Alexandre até fez essa fala também, de que ele, presidente do TSE, não oficiaria, né, um documento, uma solicitação a ele, ministro do Supremo, ou vice-versa. Como se trata das mesmas pessoas, eles fizeram as solicitações e, segundo ele, todo o material que foi produzido foi anexado aos autos
e foi dada ciência à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público, portanto. E o Paulo Gonet, quando fez uma fala bastante breve na sessão do Supremo Tribunal Federal, disse exatamente isso, que em todas as vezes que o material apurado exigia, né, ou demandava conhecimento, posição do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, isso foi feito e, portanto, não tinha nenhuma ilegalidade. Além disso, o ministro Barroso chamou atenção para o fato de as informações solicitadas envolverem pessoas que estavam sob investigação, então não foi uma determinação abusiva e aleatória em relação a qualquer pessoa que não tivesse já sendo alvo de investigação nos inquéritos, e que as informações solicitadas eram informações públicas das redes sociais desses indivíduos e de publicações também essencialmente bolsonaristas ou da direita. Enfim, montou-se uma operação, uma reação, né, na direção de proteger, blindar e avalizar a atuação do Alexandre de Moraes. O mundo jurídico, embora um tanto dividido, mas na direção de validar o comportamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, embora muita gente fizesse algum tipo de recomendação no sentido, era melhor não ter usado aplicativo, né? Algumas mensagens dos assessores. Bom, não é defendendo nesse caso, mas assim, infelizmente, o WhatsApp virou um lugar de trabalho. Não tô falando desse caso especificamente, mas assim, cara, quantas coisas confidenciais se trata em muitas empresas, inclusive, no celular pessoal das pessoas, não é nem no WhatsApp de um celular profissional, né? Um aparelho dado pelo trabalho. Uma merda. Eu acho que isso assim, é o prenúncio de muitas cagadas institucionais que a gente ainda vai ter públicas, em órgãos públicos, em órgãos federais e em empresas privadas, né? Como já tem, a gente já sabe. Mas é difícil. O que seria uma comunicação oficial? E-mail? Petição? Não, poderia ser e-mail ou poderia até ser, digamos. Aí eu vou dar a minha opinião, uma opinião que não tem nenhuma base jurídica, mas uma recomendação ou uma sugestão no sentido de ao menos usar uma linguagem, né? Fulano, solicito a informação tal, porque tem uma troca de mensagem ali que o cara fala, mas pedir isso não vai ficar meio descarado, ele usa um termo assim, aí o cara usa a criatividade, entendeu? Risos. Né? O ministro cismou, quando ele cisma é assim, a gente tem que inventar alguma coisa, trazer alguma coisa. Então, sabe, típico diálogo. Nenhum decoro. Típico diálogo de quem tem intimidade, que está dialogando num ambiente que considerava seguro, né? É fato, achavam que era seguro aquele diálogo, mas aí tem tom jocoso, tem piada, é informal, né? Uma solicitação formal feita de forma informal. É crime? Quase ninguém acha que é crime. Mas, assim, é um baita constrangimento. É de bom tom? Não é de bom tom. Pois é, e virou um baita constrangimento, porque, veja, um momento sensível, né, da política, da relação da política com o judiciário, obrigou a instituição judiciária, o Supremo Tribunal Federal, a levar uma crise, um incômodo para dentro de casa. Inclusive, acho que esse é um ponto importante, né? Eu falei que o Flávio Dino fez um desagravo num evento público fora do Supremo Tribunal Federal. Mas a sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal, a primeira hora foi praticamente dedicada a essas falas dos ministros e do próprio ministro Alexandre, dizendo que, enfim, não havia nenhuma ilegalidade, que não houve uma quebra de rito, porque não existe um rito de um ministro, mesmo o ministro que é do TSE e do Supremo Tribunal Federal, oficiar a si próprio, e obrigou tanto Barroso, quanto Gilmar, quanto Alexandre de Moraes
a fazerem ou a convidarem, né, a nação, a opinião pública, a sociedade, o mundo político e jurídico a rememorarem o processo eleitoral, os riscos democráticos, a urgência na defesa, né, do processo eleitoral, de tudo que estava acontecendo naquele processo eleitoral de 2022, que culminou com o 8 de janeiro, um pouco para justificar algum assodamento, vou chamar assim, em relação aos procedimentos. Então foi desagradável, né? Era melhor que isso não tivesse acontecido e, obviamente, acontecendo, virou um burburinho. Teve Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara, falando, atacando um delegado da Polícia Federal ligado a Alexandre de Moraes, atacando o ministro. Há um requerimento de pedido de impeachment assinado por vários senadores e parlamentares, todos da base bolsonarista, Mas, assim, aí, gente, comparando com ABIN paralelo, Estado paralelo, investigação indevida, perseguição a opositores, gente com alegação de comparação com Lava Jato, com Vaza Jato. Então, assim, é aquele tipo de situação que podia não ter acontecido. E aconteceu em razão de uma escolha por um canal não oficial ou não idealmente oficial, ou oficial usado numa linguagem inadequada para a gravidade do que estava acontecendo e para uma situação de se isso vaza, né? Você tem muita essa coisa, ninguém sobrevive a um grampo, ninguém sobrevive a um vazamento de rede social, porque as pessoas falam coisas, trocam mensagens, enfim, xingam, opinam, enfim. Mas para autoridades, e num momento de tanta fragilidade, né, institucional, foi ruim. E está gerando muita marola também na política e na relação com o judiciário. E aí você falou da história do Elon Musk, que no sábado anunciou o fechamento, né, dos escritórios, da estrutura do Twitter ou do X no Brasil. Elon Musk também compartilhou o conteúdo. Então você vê essa polarização, esse engajamento, esse tensionamento de volta ao noticiário, às redes sociais e à disputa política, e isso poderia não ter acontecido, com algumas precauções. Pouca gente acha que vai dar em alguma coisa à luz do que está posto até aqui. Mas, na origem, a matéria da Folha fala em 6 gigabytes de mensagem. É mensagem à beça, né? De fato. E, obviamente, tem um desgaste político. O Celso Barros, que analisou isso lá para o Foro de Teresina, Celso Rocha de Barros, que é um craque também dessas análises, e ele diz o seguinte: do ponto de vista jurídico, parece inofensivo, né? Mas do ponto de vista político, tem um dano evidente, né? Ainda que Alexandre de Moraes, como juiz, né, presidente da Justiça Eleitoral, tivesse esse poder. E aí tem uma explicação: a Justiça Eleitoral tem esse poder de polícia e esse imediatismo em que o juiz pode solicitar, né, investigação e tomar decisões rapidamente, justamente por isso, pelo potencial dano que uma tramitação mais burocrática, troca ofício, manda ofício, responde ofício, não sei o quê, causaria do ponto de vista do processo eleitoral, da competição entre as candidaturas, então da lisura e do equilíbrio do processo. Mas, nesse caso, até eu ouvi uma declaração do Alexandre dizendo: hoje, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral é a ministra Carmen Lúcia, e qualquer solicitação que eu venha fazer a partir dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal será um ofício a ela, porque nós não somos a mesma pessoa, né? No entanto, a troca de mensagens entre os assessores constrangeu, né? Constrangeu numa semana de fim do recesso parlamentar, de retomada dos trabalhos do Legislativo. O Judiciário tinha voltado na semana anterior, há vários pontos aí de tensão, e a tensão só foi se acirrando, né? A Isabela mencionou que aí é a história do Flávio Dino. Exatamente.
Pois é, eu queria entender isso, porque eu não entendi nada. Queria entender, eu não entendi nada. Porque tem a história, já tem um tempo, início de agosto, que o Flávio Dino determinou de forma unilateral, não é isso? Como ministro do Supremo, que as emendas PIX devem seguir critérios de transparência, publicidade e rastreamento. Essas emendas PIX, o que se trata? É um tipo de emenda que foi criada em 2019, que ficou conhecida como emenda PIX pela dificuldade de fiscalização. São valores que são transferidos por parlamentares diretamente para estados e municípios, sem a necessidade de apresentar nenhum tipo de projeto, justificativa, nada. Então, na prática, você não tem como saber para qual função aquele dinheiro foi entregue, né? Simples como um PIX. Exatamente. Então, ficou com o nome de emendas PIX. E aí, no início de agosto, Flávio Dino falou que essas emendas deveriam ter uma forma de transparência, de garantir uma transparência de para que esse dinheiro seria usado, e dentro dessa decisão, os deputados e senadores só poderiam destinar esses recursos para os estados pelos quais eles foram eleitos. E aí eu queria entender por que isso virou um bafafá. Isso virou um bafafá? Porque virou um bafafá tão grande que ele suspendeu essa semana a execução, não é isso? São 2 pedidos ao Supremo Tribunal Federal. Virou um bafafá por conta da emenda PIX e o Congresso estava, enfim, caminhando, embora insatisfeito, né, para tentar chegar numa equação para criar um regramento para a emenda PIX, que funciona como um PIX mesmo, né, com essa simplicidade, praticamente sem nenhuma possibilidade de rastreabilidade, sem transparência, sem uma conexão com um projeto, digamos assim, consistente, né, de desenvolvimento ou de política pública. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo que fez a provocação ao Supremo Tribunal Federal, caiu no Flávio Dino e o Flávio Dino concedeu a liminar, suspendendo as emendas PIX, pagamento de emendas PIX, até que o Congresso cumpra essas exigências. Acontece que o PSOL entrou com uma ação também direta de inconstitucionalidade, alegando que todas as emendas de bancada, as emendas individuais, as emendas de comissões, também não tinham. Estavam a farra das emendas, sem essa conexão com transparência. Então, essa distribuição de recursos públicos do orçamento também era inconstitucional. Aí o Flávio Dino, na quarta-feira, suspendeu o pagamento de toda e qualquer emenda, até que o Congresso apresente esse modelo. Deixa eu explicar quais são os tipos de emenda. 3 tipos. Essa emenda PIX, que cada parlamentar tem um valor para indicar individualmente. As emendas individuais de transferência, que tem a finalidade definida. 8 bi, né? Aqui nessa matéria que eu peguei não tem. As emendas PIX são 25 bilhões em 2024. Essas emendas individuais, os parlamentares também indicam como esses recursos devem ser aplicados, mas já tem uma finalidade específica determinada. E a emenda de bancadas estaduais cabe a deputados e senadores, né, de um mesmo estado indicar para onde esse dinheiro vai ser alocado. Esse ano, 11 bilhões para essas emendas. Então, a partir disso, ele suspendeu essas 3. Não só a PIX, mas a de bancada e a individual com destinação. Até que o Congresso crie medidas de transparência e de fiscalização desses recursos. É isso? Em pleno ano eleitoral. Não, em pleno ano eleitoral, boa parte já foi destinado. Tem até gente que diz que estão fazendo tempestade no copo d'água, porque agora, no período eleitoral, não pode, né, ter essa liberação. Ele permitiu a liberação de recursos para obras em andamento já, e também em situação de calamidade. Mas frisou a necessidade de a destinação das emendas e os NACOS a que o Legislativo tem tido acesso do orçamento federal, desde o governo Bolsonaro, são crescentes, volumosos
e absurdos, no sentido de haver determinação, porque são emendas impositivas, determinação de o executivo pagar, né, destinar, liberar os recursos, sem que tenha controle em relação a para onde está indo o dinheiro. Eu até brinquei na última vez que eu fiz a Central Globo News, que foi no dia 1º de agosto, quando tinha saído a decisão sobre as emendas PIX, que o ministro Flávio Dino determinou a instalação de um chip no dinheiro público, de modo que você consiga saber de onde ele saiu, para onde ele está indo, no que ele foi gasto, sem esse libera geral. E você mencionou a vinculação da emenda de um parlamentar ao seu estado, porque estava havendo algumas liberações cruzadas. Então, um senador do Amapá liberando recursos para uma compra de trator em São Paulo, ou no Paraná, ou em Santa Catarina, ou em Goiás. Ai, gente, que não faz também muito o povo sentido. se passa, né? Então, a gente precisa também fazer um exercício de voltar um pouquinho no tempo e lembrar que isso começa na questão do orçamento secreto, lá do governo Bolsonaro, que são aquelas emendas de relator, as RP9, que foram alvo de uma ação de inconstitucionalidade. A Rosa Weber, então ministra, relatora, votou pela inconstitucionalidade, dizendo o óbvio, né? Que o dinheiro público tem que ter uma destinação com transparência, com eficácia, com rastreabilidade, você saber para onde está indo, quem está destinando, para que autoridade, para que município, para que instância e onde está sendo usado, e nada disso existia naquele chamado orçamento secreto. Foi considerado inconstitucional. No entanto, o que o Congresso acabou fazendo foi criando as emendas de comissões e ativando mais recursos para essas emendas PIX. Ou seja, em alguma medida, estava havendo uma desobediência à decisão lá de dezembro de 2022 por essas brechas. E aí o que o Flávio Dino, nas duas decisões, fez foi dizer o seguinte: olha só, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Houve, inclusive, informações, né, de colegas que as decisões do ministro foram precedidas por consultas à equipe econômica, a especialistas em orçamento, ao Ministério Público, à AGU, CGU, às instâncias de controle, Tribunal de Contas, e, veladamente, alguns avisos a parlamentares, seja Senado, seja Câmara, de que começavam a chegar no Supremo denúncias de mau uso de verbas públicas a partir dessas emendas, e que não vai demorar, mais cedo ou mais tarde, essas denúncias seriam apuradas e botariam suas excelências parlamentares em apuros. Esse é o bastidor anterior às decisões. Mas a decisão do Flávio Dino, por muito assertiva, né, em relação a proibir toda e qualquer emenda, causou uma onda de insatisfação no Congresso Nacional, causou suspeita de que o Executivo, e aí leia-se Lula, governo Lula, por estar crescentemente vendo a sua liberdade de execução orçamentária subtraída pelas porções cada vez maiores do orçamento impositivo pelo Congresso, e, de fato, o valor das emendas ultrapassa 50 bilhões, por ter sido uma decisão do Flávio Dino. Havia e há, né, desconfianças, principalmente na Câmara, né, de Arthur Lira e seu grupo, de que tem as digitais do governo federal, do Lula em particular, por essa decisão, que é uma decisão que interessa ao Executivo, embora também o Dino tenha cobrado a responsabilidade do Executivo. É preciso liberar, sabendo para onde vai, tendo algum controle, fazendo conexão com, especialmente a verba da saúde, as emendas PIX da saúde. Ele fazia essa recomendação expressa, né, de que as instâncias, os conselhos, né, do Sistema Único de Saúde validassem, né, a liberação desses recursos. E aí, quando chega na quinta-feira, o próprio Lula, numa entrevista, volta a trazer a ideia de que em nenhum país do mundo o Congresso tem tanta interferência no orçamento, tem um naco tão grande do orçamento. Ele disse que o governo tem 60 bilhões de discricionárias, que são
as verbas que estão fora, né, das despesas obrigatórias, e o Congresso Nacional tem 57, quase o mesmo valor do Executivo por via das emendas. E disse que o orçamento estava sequestrado pelo Legislativo. Essa é uma palavra bastante forte e verdadeira que ele chegou a usar nos debates da campanha eleitoral de 2022, que ele dizia que o Bolsonaro abriu mão de governar, que entregou o orçamento para o Congresso, vocês devem lembrar disso. Então Lula não, digamos assim, não recuou, não arregou. E quando chegou na sexta-feira, a crise estava feita. Para vocês terem uma ideia, o Congresso trabalhou, funcionou na sexta-feira, e foram apresentados, né, 2 projetos, não só o projeto antigo de rever, né, as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, a amplitude, regrar decisões monocráticas, coisa que o Supremo já vinha fazendo na presidência da ministra Rosa Weber, como também o Arthur Lira abriu uma PEC flagrantemente inconstitucional, porque subordina o judiciário ao legislativo, dizendo que o legislativo teria prerrogativa de derrubar decisões do Supremo que eles considerem por motivo concreto ou abstrato, interferência de poder, etc. E o Supremo só poderia revogar com 4/5 dos votos, ou seja, voto de 9 dos 11 ministros. É uma crise institucional grave, né, em que o Congresso se sente interditado pelo Supremo Tribunal Federal no absurdo que é a liberação, a farra de liberação de recursos públicos sem carimbo, sem destinação, sem justificativa, e reage ao Supremo, e aí mais um capítulo, né, aqui no Angu. Várias vezes ao longo do ano passado a gente falou dos capítulos, né, de tensão entre legislativo e judiciário, e agora mais um na direção de um enfrentamento algo inédito, né, que obviamente instalaria uma assimetria entre o que a Constituição determina, que é o equilíbrio entre poderes e a autonomia, a independência dos poderes. Então, assim, está tudo super tenso. Esse talvez seja a grande agenda dessa semana que se inicia. A gente está gravando domingo à noite, então é possível que tenha um capítulo na segunda, e aí na terça vocês estão ouvindo pouco para entrar no contexto, mas é um ambiente muito tensionado entre as instituições, e o Executivo não está fora disso, né, pela suspeita de um alinhamento com o Supremo. São 2 situações que correm em separado do episódio Alexandre de Moraes, mas que também um pouco, digamos assim, são elementos adicionais, né, numa relação há bastante tempo tensionada. E na sexta-feira, como o Flávio Dino tomou a decisão na quinta e o Congresso já começou a reagir, e ele, inclusive, toma a decisão e diz que o plenário do Supremo Tribunal Federal ia apreciar a matéria. Estava previsto para o fim de agosto. No entanto, quando chegou na quinta tarde da noite, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele toma a decisão na quarta, o Flávio Dino. Na quinta, o ministro Barroso diz que anteciparia a análise pelo plenário virtual dessa decisão liminar do Flávio Dino. O que aconteceu na sexta-feira? Por unanimidade, os ministros do Supremo validaram a decisão do Flávio Dino, incluindo André Mendonça e Nunes Marques, que foram os ministros indicados por Bolsonaro. 11-0 por essa determinação de transparência, rastreabilidade e eficácia na destinação de emendas. Aí daí se desenrola essa reação do Congresso, e foi assim que acabou o capítulo de sexta da novela. Até terça, né? Até vocês ouvirem. Capaz de já ter acontecido mais coisa. Minha mãe falou, né? A gente tá gravando domingo à noite. Mas essa semana tem mais coisa para acontecer. Vamos pro nosso próximo bloco para falar rapidamente, eu acho, da corrida eleitoral das prefeituras, porque essa semana que vão sair as primeiras pesquisas depois dessa primeira semana aí das campanhas na rua. Então, vamos lá, vamos falar disso. Bom, então no dia 8 de agosto,
plena Olimpíada, gente, esse povo fazendo debate, sinceramente, ninguém merece. Teve debate na Band, deu o que falar, né? Especialmente o de São Paulo, especialmente a participação do Pablo Marçal. Teve muita treta, muita acusação, muita fake news que não foi desmentida. Enfim, de 2 em 2 anos a gente volta aqui falando como é absurdo não ter uma checagem ao vivo, né, do que os candidatos estão falando nos debates. Mas, enfim, foi um debate para anunciar as candidaturas, mas a corrida eleitoral começou, de fato, com número, com divulgação, com pedido de voto na última sexta-feira, dia 16. E essa semana, por que eu falei que eu acho que vai ser até um bloco eventualmente curto, se Flávia Al deixar, que é sempre um mistério, mas é porque não saíram as primeiras pesquisas, né? De fato, depois que a corrida eleitoral começou, depois desse primeiro debate. Essas pesquisas vão sair essa semana, de 20 a 23, vão sair pesquisas, pelo menos para as maiores, para as capitais, né? Para as maiores cidades, vão sair pesquisas essa semana. Isso. Mas a gente tem, eu acho que vale a gente dar uma passada rápida, o que estava acontecendo, pelo menos, em julho, né? Que é quando tem aí as últimas pesquisas ainda com os pré-candidatos. Em São Paulo, tinha um empate técnico triplo, né? Que ainda era aquela história que a gente tratou aqui, Ricardo Nunes, Boulos e Datena. Depois, o Boulos chegou a aparecer na frente em algum momento e o Ricardo Nunes passou, então a última notícia que se tem o Ricardo Nunes está na frente nas pesquisas em São Paulo, mas acho que tem uma preocupação generalizada, né, com uma possível, talvez, ascensão do Pablo Marçal, que é um coach de internet, aquele que levou um monte de gente para fazer uma trilha no Pico dos Marins, teve que um monte de gente resgatada, uma coisa horrorosa, um cara completamente despreparado para tudo que se propõe. E está concorrendo às eleições em São Paulo, meu Deus do céu. Como carioca, minha solidariedade aos colegas paulistas, aos angulers paulistas. E acho que há uma preocupação, especialmente depois desse debate da Band, em que ele foi muito compartilhado, muitos takes dele, muitos cortes viralizaram, seja para criticar, seja para endeusar. Teve um movimento aí nos últimos dias muito forte, inclusive da galera do rap, da galera do funk, se posicionando contra esse cara, porque alguns já estavam tendo a sua imagem usada, já estavam indiretamente ou diretamente se aliando, aparecendo com ele em fotos, e uma galera também do funk, também do rap se posicionou contra Pablo Marçal. Mas vai ser uma corrida dura, né, em São Paulo. Eu acho que, principalmente em embate Ricardo Nunes e Boulos, vai ser duro. No Rio de Janeiro, gente, que gritaria é essa? Isso é gol? Futebol, eu acho que foi o Botafogo. Meu Deus, 4-1 Botafogo. Em quem? No Flamengo, querida. Corte da Flávia Al comemorando. Gente, desculpem os gritos, são os vizinhos botafoguenses, não há nada que a gente possa fazer. No Rio de Janeiro, a situação já é meio resolvida, né? O Eduardo Paes está bem na frente, desde sempre, liderando, com bastante chance, inclusive, de ganhar no primeiro turno. Também estão meio empatados ali atrás o Ramagem, do PL, e o Tarcísio Mota, do PSOL. Mas no segundo turno, o Eduardo Paes venceria tanto o Ramagem quanto o Tarcísio, mas o grande pedido, né, discurso dele nesse começo aí, né, de corrida eleitoral é: vamos resolver isso logo no primeiro turno. Então esse é o mote. E em Belo Horizonte, a princípio, ainda em julho, pois é, eu não sei, porque eu não sei quais foram. Peraí. Muito embolado. Pois é, porque as últimas pesquisas já tem tempo, mas eu acho que o grande lead de Belo Horizonte é que o atual prefeito não é o que está na frente. Não, né? tá péssimo. Tá péssimo, então é um que está buscando a reeleição e provavelmente não vai ganhar, não sabemos. Porque o prefeito era o Calil, ele renunciou em 2022 para concorrer ao governo do estado e perdeu. Então é o vice dele, que inclusive, 2 meses atrás, anunciou que está com câncer, que está se tratando de um câncer,
mas que mantinha a decisão de concorrer à reeleição. Não sei em que medida isso está pesando, ele já estava mal nas pesquisas antes disso, mas tem sempre quem é o Fouad, né? Fouad Noman, do PSD, mesmo partido, aliás, do Eduardo Paz, Rodrigo Pacheco. Enfim, as eleições municipais, elas estão muito nessa direção de ser uma próxima prévia, né? Um esquenta do que serão as eleições presidenciais, sobretudo para governador no ano que vem, né? Em então, Salvador, são alguns nomes tudo que saem indica na frente. que o Bruno Reis também será reeleito em primeiro turno, né? Já passou, já tem mais de 50%, mais de 60% da intenção de voto nessas primeiras pesquisas. O que mais, Flávia? Que outras capitais você quer pontuar? Não, eu acho que vale a pena, gente. Bom, enfim, eu quero ver Rio Grande do Sul. É, isso que eu ia falar, Porto Alegre. Eu ia falar isso, porque acho que vale a pena ter acompanhar Porto Alegre à luz da tragédia, né, que se deu. São Paulo vai ser uma disputa muito, muito, muito acirrada e uma campanha, uma eleição que está muito nacionalizada, né, com Lula e Boulos, Bolsonaro e Nunes, né? Mas o Bolsonaro fez acenos ao Pablo Marçal, que é uma candidatura que está crescendo. Mas Rio Grande do Sul também, né? A gente entender se o Sebastião Melo vai ser reeleito. Tem a deputada Maria do Rosário, que é a candidata do PT. Tem uma pesquisa que saiu agora, início de agosto, uma pesquisa feita pela Atlas Intel, que a Maria do Rosário aparece liderando as pesquisas em Porto Alegre. 34% dos votos contra 30% do Sebastião Melo. Gente, não dá pro Sebastião Melo ter 30% dos votos, gente, pelo amor de Deus, isso me dá depressão. Ai, meu Deus, a ex-deputada federal Juliana Brizola, do PDT, com 12%, e o Felipe Camozato, deputado estadual do Novo, com 12%. Bom, eu acho interessantíssimo acompanhar como vai ser essa eleição de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, mas dos outros municípios da região metropolitana de Porto Alegre, outros municípios do Rio Grande do Sul, que foram afetados, né, pelas enchentes, porque não é pouca coisa, não foi pouco o descaso, né, o despreparo, a falta de resposta, a falta de atuação, de resposta rápida, de organização das prefeituras naquele primeiro momento, especialmente a de Porto Alegre. Então, é para todo mundo realmente ficar muito atento. E essa semana sai pesquisa, então do dia 20 ao dia 23, já tem o calendário. Não, do dia 19, já tem pesquisa que vai sair nessa segunda-feira, portanto ontem, né? Segunda-feira sai São Luís, Belo Horizonte, Natal. Na terça-feira, aí terça, quarta, quinta, até sexta, saem as pesquisas de todas as capitais. As pesquisas Datafolha, tá? Quer comentar mais alguma coisa? Não, em relação à pesquisa, a candidaturas, não exatamente, mas até queria convidar os angulers, as angulers, a comentarem lá no nosso grupo, né, do Apoia-se. É a disputa nas suas cidades, né? E no caso do Rio de Janeiro, eu também estou curiosa em relação ao que vai acontecer com a região metropolitana, né? A gente tem municípios importantes e uma Baixada Fluminense que era predominantemente bolsonarista, com algumas candidaturas, digamos assim, apoiadas por Lula, por esse campo, né, do atual governo. Então, acho que vai ser interessante ver se isso efetivamente vai promover algum tipo de mudança. Caxias é uma cidade, por exemplo, Eu estou muito curiosa com São Gonçalo, né, que na última eleição à prefeitura quase elegeu um prefeito do PT. Do PT, E acabou assim o deputado Dimas Gadelha, né? Com pouquíssimos votos, acabou elegendo de qual partido? Do PL? Vou até ver que já tem. O Capitão Nelson, né? Capitão Nelson, do PL. Então, assim, foi por muito pouco. E tô curiosa para ver como é que vai ser. Ainda não tem pesquisa também desse ano, mas como é que vai ser, porque São Gonçalo é o segundo município mais populoso, né, do estado do Rio de Janeiro. Tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, é bastante relevante também quando a gente pensa a disputa para governador, né, daqui a pouco. E queria também ter uma
enfim, a partir das pesquisas, a partir do primeiro turno, enfim, ter uma medida de a quantas andam as candidaturas, os partidos, as legendas de esquerda, né? À luz do que a gente viu acontecer na França, no Reino Unido, né? Embora não seja exatamente uma esquerda, o Reino Unido, o Partido Trabalhista, mas o Partido Trabalhista pôs fim, né, há mais de década e meia de domínio do Partido Conservador. Nos Estados Unidos, a candidatura da Kamala Harris avança, e aí, assim, não é esquerda, mas é a esquerda de Donald Trump. Em 2020, quando a gente analisou isso, né, a eleição municipal, em plena pandemia e tal, teve muito essa leitura de que foi uma eleição de referendo, as gestões municipais que estavam sendo consideradas positivas, em particular no enfrentamento à pandemia, e também uma eleição que consagrou um centro-direita, né? Lembra que a gente falava muito do DEM, né? O espaço que o então DEM ganhou nas prefeituras, naquela eleição municipal, e aí, curiosamente, o DEM acabou dissolvido, incorporado, né? se unido ao PSL e virou o União Brasil, né? E aí, Lula ganha em 2022, o que mostra uma sobrevivência, né? Uma resistência do campo progressista. E aí eu também quero usar essa corrida municipal para uma avaliação de como é que anda, né, essa disputa entre o campo progressista e o campo conservador e o campo reacionário, né, que eu acho que a gente pode tratar disso. Lembrando que a gente está falando das eleições para o Executivo Municipal, para as prefeituras, mas vamos eleger as câmaras municipais. E aí é super importante também votar, né, em vereadores do campo do candidato que se escolher, né, para a prefeitura. Isso é importante como base, e o exemplo do Lula é muito evidente. Ganhou a eleição majoritária, é o presidente, mas o legislativo é predominantemente conservador, com notas de reacionarismo. Então, eu acho que é importante também prestar atenção em quem se vai votar para vereador, lembrar quem foi a sua escolha na última eleição e em que medida esse candidato, essa candidata entregou projetos, votos na direção do anseio, lembrar de agendas muito urgentes e importantes no âmbito municipal, que eu acho que muitas vezes acabam negligenciadas, né? Por exemplo, ocupação do solo, regramento de edificação, enfrentamento a mudanças climáticas, habitação, ensino fundamental, atenção básica à saúde, mobilidade urbana, são todas atribuições do município. E muitas vezes a gente vê, especialmente quando a gente analisa os candidatos do campo da extrema-direita em particular, a agenda de segurança pública dominando, imperando no debate municipal, quando as atribuições do município nessa área são complementares, né? Não são essenciais, não são atribuições diretas, como no caso dos governadores. Então, acho importante prestar atenção em quais são as propostas, né? Seja dos candidatos a prefeito, seja dos candidatos a vereador. Lembrar da importância da diversidade, então, mulheres, pessoas trans, negros, indígenas, a gente pensar em casas legislativas mais diversas, em que pese termos testemunhado na semana passada a aprovação da PEC, né? Da PEC da anistia, que passou um pano danado, né, nos partidos, anistiando o descumprimento da distribuição proporcional de verba para candidaturas negras, e agora estabelecendo uma cota de 30%, mas a proporção que foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral de uma distribuição proporcional implicaria numa destinação de 50% das verbas para candidaturas negras. Não foi o que aconteceu, os partidos se anistiaram, isso da esquerda à direita, tá? Tirando o Novo e o PSOL Rede,
todo mundo votou predominantemente, ou total ou parcialmente, mas com maioria pela aprovação da PEC. Então, mesmo à luz desse recado das legendas, dos caciques partidários, de que a diversidade não é bem-vinda, não é essencial, não é uma agenda prioritária, né, dessas legendas, eu acho que o eleitorado pode dar resposta nessa direção. E aí, elegendo pessoas mais jovens, elegendo mais mulheres, elegendo mais trans, LGBTQIA+, elegendo gente dos territórios, comprometidos com a agenda progressista, com os seus territórios, com novas práticas e propostas políticas. Eu acho importante, acho que é uma coisa que eu vou acompanhar fortemente, além dos movimentos metropolitanos no Rio de Janeiro em particular, que a gente fala muito da eleição das capitais, mas tem municípios que são muito, muito, muito importantes. A Bela falou no caso do Rio, de São Gonçalo, mas poderia falar Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Maricá, Belfor Roxo e algumas áreas que são absolutamente fundamentais. Tem muitos estados que é muito concentrado, né? O Rio tem o estado do Rio, o estado do Rio tem o município do Rio e tem São Gonçalo, que também tem mais de 1 milhão de habitantes, mas não tem vários grandes, enormes municípios. São Paulo, que é muito mais descentralizado, né? Tem cidades em São Paulo muito grandes, que são maiores do que outras capitais pelo Brasil. Então, eu acho que é um lugar em que é mais descentralizado, né? Assim, apesar da eleição, né, de São Paulo capital ser sempre a que chama mais atenção, tem outros municípios imensos ao redor, né? Campinas, Ribeirão Preto, todo o ABCD, né, paulista. Eu queria falar Minas também, né? Tem várias cidades grandes, inclusive eu queria falar que Dandara, que é deputada federal, está liderando a corrida, a pesquisa, né, a corrida eleitoral em Uberlândia, ela que é uma mulher negra, a única mulher negra que está na frente nas 30 maiores cidades do Brasil, em Uberlândia. Eu vi essa notícia hoje e queria, enfim, fiquei de dar esse pop-up aqui também. É isso, gente. A gente ainda vai falar bastante disso, né? Na semana que vem não, porque será o nosso Angu especial de 5 anos, edição 250, com Conceição Evaristo. Mas no próximo, a gente vai falar com certeza, porque a gente já vai ter as porcentagens aí dessas primeiras pesquisas. Podemos ir para o nosso último bloco, para os pop-ups aí? Eu acho que sim. O que tu queria falar? Nos pop-ups, eu quero falar do negócio das armas. Mas é pop-up também, tudo bem. Calma. Vamos fechar esse capítulo. Então vamos pra gente encerrar. Bom, vamos abrir os pop-ups falando da morte do Silvio Santos, né, gente? Eu acho que não tem como não citar aqui um dos maiores comunicadores, dono de uma das maiores emissoras. Eu diria o maior comunicador que o Brasil conheceu. Dono de uma das maiores emissoras do Brasil, né? SBT, morreu. Fundador e dono, ele já era um comunicador de sucesso, né? A partir, inclusive, da TV Globo, e sai para montar a sua própria emissora. Claro que sempre com algumas benesses, né, de regime político, essas coisas andam juntas, né? Mas eu vou me furtar de falar de conexões políticas, propriamente. Isso é muito complexo, a gente não tem tema. O que eu quero saber, nesse parêntese para falar do Silvio Santos, é quando tu quase foi... O que o Brasil quer saber é que você quase foi vendedora do baú da felicidade. Ninguém quer saber mais nada, a gente só quer saber disso. Ninguém sabia disso. Isso é uma traição em família, porque eu comentei. O Aida não sabe disso há muito tempo. 40 anos. Exatamente, praticamente 40 anos. Eu tinha acabado de fazer 18, comecei nessa coisa de procurar emprego. Naquela época, eu não tinha redes de relacionamento, né? Seria o meu primeiro emprego, até hoje para jovem é complexo. Eu estava entrando na faculdade e a gente procurava emprego em anúncio de jornal, né? E tinha um anúncio que era: venha, jovens, inexperientes,
algo assim, né? Gente jovem, com disposição, etc, etc. E eu fui para uma entrevista. Não sabia o que era. Não sabia o que era. E eu fui para uma entrevista e descobri na entrevista que se tratava do Baú da Felicidade. Bom, o que era o Baú da Felicidade? Foi uma empresa que o Silvio Santos comprou quando já era apresentador. Aliás, a engrenagem que ele montou, né, do programa, da venda dos carnês, da distribuição de prêmios. O maior comunicador que o Brasil conheceu, inequívoco, uma quantidade de bordões, de memórias, né? Um cara que ficava no ar o dia inteiro no domingo, por 60 anos. Uma história, assim, impressionante, né? De uma audiência muito fiel, muito leal. Minha mãe via Silvio Santos o dia inteiro. Nossa, gente, a minha avó só via. Era uma coisa impressionante. O dia inteiro. Ela não só via Silvio Santos, como ela fazia telecena, fazia Exatamente. tudo. Tinha trocava fazia lá telecena, comprava o carnê do baú. E... Não, Telerio não. Era a loja do baú mesmo. Ah, tá. Telerio é uma loja de eletrodoméstico aqui do Rio. E a gente via, era o programa da família brasileira. Começava de manhã, tinha Boa Noite Cinderela, que era um... Boa Noite Cinderela agora Meu Deus, virou olha os nomes. sinônimo Pois de... é, gente. Pois é, virou sinônimo Drogas. de droga, né? Para furtos, pra né? dar golpe. Golpe. É. Mas era um programa do Silvio Santos que dava presentes para crianças, né? Você era sorteado, respondia umas perguntas, era uma coisa assim. Tinha um jogo de tabuleiro que eu tinha, até achei a foto que eu ia postar, chamado Boa Noite Cinderela, que era aquele jogo de tabuleiro que você jogava o dadinho e ia andando num caminho mais positivo, que era o caminho da fada, ou o caminho da bruxa, que tinha recado, volte 4 casas, avance 7 casas e tal, até chegar. Gente, tinha no final. muito brinquedo. Eu via muito roda-roda. Antes de ser roda-roda Jequiti, que depois virou roda-roda Jequiti, mas antes era só o roda-roda, e eu assistia todos os dias. Eu amava o roda-roda. Eu era criança, já não era da tua época de SBT. Não é e o eu tinha um roletrando. jogo. Não, eu tinha um jogo do roda-roda, porque tinha um jogo que era uma roleta que você ia rodando e aí dava o quanto de dinheiro, né? E aí você chutava uma letra. Se tivesse, você ganhava aquele dinheiro. Era o roda-roda na minha pois época. É, depois virou Mas tinha roda-roda. o Qual é a Música, que eu brincava. Gente, o Show do Qual Milhão. É a Música? Eu tinha o CD-ROM do Show do Milhão. Eu deve jogava ter o Show aqui, do né? Milhão no CD-ROM, com certeza. No episódio de hoje de disso. Acumuladores, tá aí o Show do Milhão até hoje. Gente, impressionante. Qual é a música? Cante a música pra palavra. Eu brinco até hoje disso, eu brinco com Marte às vezes, né? E era uma atração, né, do Qual é a Música, do Silvio Santos. Então, assim, era domingo de manhã até à noite, o show de calouros, né? Aquele júri, um mal-humorado, aquela composição de júri, uma espalhafatosa, um mal-humorado, uma generosa, um supostamente técnico. Os jingles, né? As canções. E muita exploração, né? Da pobreza, da necessidade de dinheiro das pessoas. Eu acho que são atrações, entretenimento, que não anda separado dessa desigualdade, desse ambiente de desigualdade, da falta de escolaridade, às vezes perguntas muito básicas que as pessoas não eram capazes de responder. Silvio Santos, obviamente, viu nisso, grande comunicador que era, uma oportunidade de negócios que o tornou bilionário, com as ressalvas e os méritos que precisam ser destacados, e aqui estão sendo rapidamente destacados. Mas o que aconteceu? Quando eu cheguei nessa entrevista, eu soube que era o baú, eu saí de lá muito frustrada e muito desapontada, não por ser o baú, mas por entender que aquilo era não só a precarização do mercado de trabalho, já naquela época, a gente está falando dos anos 80, segunda metade dos anos 80. Gente, ela tinha 18 anos, tá? Mas e ela também, já, a leitura de Flávio. Não, mas era uma alienação. Tinha ali uma má-fé. Por que eu digo isso? Porque era todo mundo... Vocês estão, então, nós estaríamos numa entrevista e numa experiência para ver se a gente tinha condição de ser contratada. E a condição de ser contratada implicava em você entrar numa Kombi e parar num determinado bairro, num território, para tentar vender X carnês. Só seriam contratados os que vendessem essa cota de carnês do Baú da Felicidade, para quem quer que fosse.
Digamos que fosse 20, eu não lembro do número específico. Mas não era pouco. Não era assim, vende 2 carnês. E em você não cumprindo essa cota, você estava absolutamente eliminado da disputa pelo emprego. Mas os carnês tinham sido vendidos. Né? Entende? Então tinha uma lógica de, pelo menos algumas pessoas, trabalharem de graça, venderem de graça, sem nenhuma remuneração carnê. Mais que isso, você poderia, eventualmente, para cumprir a cota, vender carnês para pessoas da sua família. Então, assim, uma mãe, um pai, um tio, uma avó que tivessem, desesperado para o seu filho, neto, sobrinho, afilhado conseguirem um emprego, comprava aqueles carnês. E os carnês, eles tinham que ser pagos. E era uma pergunta que o Silvio Santos fazia. Você está rigorosamente em dia com as parcelas do baú? E rigorosamente em dia significa não atrasar nenhum pagamento de prestação. Porque se você tivesse atrasado o pagamento, você não ganhava o prêmio. Se você tivesse a sorte de, em ter o carnê, em ser sorteado, em ser convidado aí ao programa, participar do programa da competição, responder tudo, você só ganharia o prêmio se você estivesse rigorosamente em dia. Então, em alguns momentos, a pessoa falava, infelizmente, não. E aí ele não ganhava o prêmio. Eu tenho uma dúvida. Deixa eu terminar. Então, quando eu saí de lá, eu falei, não vou fazer isso, que eu não vou vender carnê, eu não vou vender para ninguém. Eu acho isso um absurdo. Né? Eu era jovem, mas uma jovem universitária. Não, falei que não ia ficar, né? Mas assim, cheguei em casa contando isso para minha mãe. Achei um absurdo ter que vender carnê. Era baú da felicidade, era vender carnê. Minha avó louca para comprar um carnê. Ela comprava. E aí tinha, no baú da felicidade, que era uma espécie de título de capitalização... É isso que eu queria perguntar, o que era essa merda? Você pagava essa porra pra quê? Você trocava por um produto? Você pagava, exatamente, digamos, um carnê. Um carnê era, vamos supor que o carnê era R$120, R$10 por mês. Só que ele dizia que tudo que você pagasse era revertido em mercadorias. Entendi. Que você comprava na loja do baú, né? Só que assim, veja, a gente vivia um período de inflação galopante. Então... R$120 em janeiro, digamos que você começasse a pagar em janeiro, em dezembro já não comprava nada que valesse R$120. Afora isso, os preços na loja específica para fazer essa troca eram muito maiores do que os preços de mercado. Então, digamos, R$120 dá para a gente comprar o quê? Vamos pensar aqui hoje, o que custa... R$120, um mini processador de alimentos. Um mini processador de alimentos, vamos lá. Só que o mini processador de alimentos, lá na loja do baú, ia custar R$360, entendeu? Então você teria que ter 3 carnês, sabe? Então com R$120, você conseguia comprar essa xícara. Entendeu? Você conseguiu comprar uma xícara, sei lá, um Tupperware, um pote hermético pequeno. Então, assim, naquele momento eu nem tinha essa consciência da questão da política de preços e da desvalorização do dinheiro. À luz de alguém que depois foi trabalhar com economia e tal, tinha uma enorme ilusão, né, das pessoas. Mas isso enriqueceu e ainda enriquece. Essa ideia de você vender uma coisa e dar ilusão. Os títulos de capitalização são muito assim, né? Você recebe corrigido, mas é corrigido com a menor remuneração do mercado. É metade da inflação. Então, assim, tem algumas táticas, produtos, projetos de marketing, de vendas, que iludem muitas pessoas, né? Então, eu fiquei muito magoada com essa história do carnê, né, e do que ele significava no fundo. É um capitalismo muito malicioso, né? E essa ideia de ser um grande comunicador, atraindo a confiança das pessoas, me gerou incômodo, porque as pessoas confiavam, né? Minha mãe confiava, comprava realmente Telecena, achava que um dia ia ser sorteada, ia ganhar alguma coisa, parava tudo para ver Telecena. Gente, eu me lembro tanto da minha avó com a Telecena dela. Meu Deus! Então, assim,
Quando a gente pensa, né, na dimensão das relações políticas, do uso, né, da população, né, na economia popular, do engano, né, do ponto de vista da economia popular, isso é muito desolador. Gente, mas isso que você está falando, mal comparando, mas assim, o uso dessa imagem pública, né, para iludir um público, é exatamente o que a gente tem debatido tanto com a publicidade e Exatamente. com essas coisas de bet e casa de aposta, né? Então, assim, É isso. antigamente eram os grandes comunicadores, né? Eram os anúncios em programas de auditório, porque, né, o Silvio Santos tinha os produtos dele, mas nas outras emissoras sempre teve os intervalos para publicidade, né? Tinha os eu não me lembro se era SBT, onde é que tinha a tal da iogurteira Top Term, a TechPix, né? Separava ali o programa, o Casos de Família, e ia lá para Araci vendendo a Top Term, a iogurteira. Então sempre teve esses, né, intervalos, né, de comercial dentro dos programas, não só, né, nos intervalos dos programas, mas dentro dos programas, usando aquele espaço de muita confiança daquele público para vender produto. E agora na internet, né? Então, depois disso, as celebridades fazendo propaganda, os atores e atrizes de novela. Agora na internet, os influenciadores, né? Que emprestam a sua credibilidade para produtos, para marcas, que algumas são confiáveis e outras são essas casas de aposta, jogo do tigrinho. E essa lavagem que tem sido feita, saíram pesquisas essa semana, tristíssimas, né, do impacto que o jogo do tigrinho já está fazendo na renda das classes C e D. Então, assim, é uma questão, eu não vou dizer ainda de saúde pública, mas já deveria ser de preocupação econômica, já está mexendo estruturalmente na renda das famílias brasileiras. A quantidade de gente perdendo dinheiro que é reserva financeira dos parentes, perdendo imóvel, né, botando imóvel da família a leilão, deixando de pagar aluguel, tirando a própria família de casa, gastando toda a economia das famílias, porque tá viciado em aposta, né, e em jogo de azar. E drenando, então, assim, né? É muito triste, gente. O Banco Itaú fez uma análise falando disso, né? Já é 0,2% do PIB, essa questão dos prêmios, né? Das bets. E tem pesquisa, gente, que saiu sobre consumo, do quanto essas apostas estão drenando o orçamento das famílias, orçamentos que iam para outras coisas, para comida, para lazer, para roupa, para contas. Então, assim, gente, bem preocupante. Muito preocupante, muito. Assim, eu acho que a gente está assim, no topinho do iceberg de tudo que ainda vai acontecer, porque as pessoas estão emburacando nisso, e do que a gente ainda vai descobrir que já está acontecendo. Acho que a gente está começando a vasculhar isso agora. Mas é isso, assim, essa imagem de credibilidade de muitos famosos, de muitos influenciadores sendo usadas, né, para negócios de má fé. Bom, vamos encerrar? Você já tinha falado da Câmara, né, que era um pop-up que a gente ia dar aqui nesse bloco. Você falou, essa semana vai ter convenção. A convenção democrata, nos moldes do que aconteceu com os republicanos em julho, segunda, terça, quarta, quinta, né, até o discurso dela. As pesquisas têm sido muito favoráveis, né? Os democratas estão muito otimistas com essa substituição do Biden pela Câmara, então é uma coisa para se observar. Eu queria chamar a atenção também para a questão do projeto do decreto parlamentar, né, decreto legislativo, sobre a regulação de armas de fogo. Eu fiz até a coluna do Globo sobre isso. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado passou um rolo compressor no decreto do Lula, de maio do ano passado, que instituiu algum regramento sobre aquisição e sobre fiscalização, registro, né, posse de arma. Isso ia a plenário na sexta-feira, na quinta-feira, e acabou a pedido do Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Ele pediu a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que concordou em adiar para essa semana. Agora, é um massacre da Serra Elétrica, a começar
derrubada da proibição de instalação de clubes de tiro num raio de menos de 1 quilômetro de distância de escolas públicas e particulares. Não é trivial, né? Há uma preocupação com circulação de armas, de gente armada, armazenamento de pólvora, disparos. Nem todos os clubes de tiro são, digamos assim, têm isolamento acústico, alguns são rurais e abertos. Há casos objetivos de cidades, por exemplo, uma cidade no Rio Grande do Sul, em que a prefeitura foi levada a proibir, porque o barulho de tiro era permanente e começou a afetar profundamente a vida da vizinhança e dos alunos e dos estudantes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a derrubada desse artigo, desse trecho, dizendo que é atribuição do município fazer essa regulação. O decreto do Lula, ele proibia e dava um prazo para os clubes de tiro já instalados saírem num prazo de 18 meses, mas a CCJ derrubou tudo, nem abriu uma brecha para proibir a instalação de novos e manter os que já tivessem construído. Congela como está e novos não vão poder ficar perto de escolas. Entre outras coisas, acabou com classificação de atirador esportivo, acabou com os níveis, né, de atiradores, e os níveis de atiradores, inclusive, já existia antes da legislação do Bolsonaro, que flexibilizou, e ele estava ligado à quantidade de armas e à quantidade de munição que cada nível podia ter. Então, na medida em que você fazia determinados números de treinamento ou participava de determinado número de competições, você podia ter mais armas e mais munição. Nível 1, X, nível 2, 2X, nível 3, 3X, digamos assim. Acabou tudo, não tem mais diferenciação. Eles acabaram com os critérios de classificação de armas colecionáveis, e era com valores históricos, com brasão, fabricadas há mais de 40 anos, armas que tivessem sido usadas em guerras, em batalhas, valor histórico, objetivamente. Acabou isso, passou-se a permitir colecionar não só armas novas, como armas de uso exclusivo das Forças Armadas e armas automáticas, o que significa armas que disparam tiros em rajada. Passou-se a não exigir mais registro de armas de compressão de calibres altos que admitem algum outro tipo de munição, inclusive capaz de ferir, enfim, entre outros. Então, assim, foi o massacre da Serra Elétrica. O governo estava muito intimidado, não se posicionou na direção de, pelo menos, sinalizar à sociedade dos riscos que estão postos a partir dessa tramitação. Acontece que, como a repercussão na opinião pública foi a pior possível, na quinta-feira, Jacques Wagner fez esse pedido ao Rodrigo Pacheco, na esperança de, ao menos, conseguir alguma mudança no que diz respeito à questão da proximidade com escolas. Lembrando, inclusive, que escolas são sessões eleitorais e há restrição de circulação de arma, né? Na última eleição a gente viu isso, da véspera até o dia seguinte da eleição. Então, assim, eu escrevi o texto, e se você quiser botar o link, acho que vale a pena. Lembrando que a revisão daquela flexibilização de registro, né, de acesso a armas e de fiscalização e controle foi uma promessa de campanha do Lula, e como ele foi eleito presidente, me parece que ele tem mandato para fazer isso, né? É verdade que o Congresso também foi eleito, mas o presidente também foi eleito com esse pleito predominante da população, do eleitorado brasileiro. Achei muito preocupante e acho que a gente tem que estar, de fato, atenta a isso e como esses parlamentares vão se comportar. Lembrando que vários desses deputados, senadores, são candidatos a prefeito ou estão apoiando candidaturas em prefeituras Brasil afora. Também vale a pena saber como suas excelências, nossos deputados e senadores, votaram em relação a essa agenda, quem são os candidatos que eles apoiam e prestar atenção se vale a pena aderir, né, à indicação e ao apoio. É ano eleitoral, a gente precisa pensar nisso. Por fim, essa semana tem onda de calor, né? Até quarta-feira. Gata, depois de um frio absurdo, né? Recorde de temperatura mínima, uma onda de calor horrorosa. A minha voz denuncia e o meu nariz entupido que a minha saúde não aguentou, sucumbiu mais uma vez.
Então, e a Ibovespa bateu o recorde, não é isso, Flávia, que você queria falar? Ibovespa bateu o recorde, muito da expectativa de redução dos juros no mercado americano, mas foram 8 pregões seguidos de alta até a última sexta-feira. O dólar também iniciou o caminho de volta, estava sendo negociado aí na faixa de 5,45, entre 5,45 e 5,50. Para essa, chegou a 5,70, né? Mas assim, menos de R$5 quando? Não tem Nunca mais. Não tem expectativa. Então, eu acho que olhar isso. E, enfim, saíram resultados do IDEB também com alguns bons números, né? Especialmente na educação infantil primeiro ciclo. Explica o que é a IDEB, Brasil, a sigla. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É aquela prova, né, que é aplicada a alunos. É dividido, né, entre primeiro e quinto, anos iniciais, anos finais e ensino médio. E ensino médio. A meta dos anos iniciais ela foi alcançada. O IDEB anota 6. Era de 2021, mas teve a pandemia e tal, se alcançou agora. O fundamental, nível 2, né? Isso. Não alcançou, mas melhorou. E o ensino médio não alcançou, mas melhorou. No caso da cidade do Rio de Janeiro, alcançou a meta. E no caso do ensino médio no Rio de Janeiro, piorou o resultado, a atribuição, né? A gente lembra do governador, né? O ensino médio o Estado, o ensino fundamental, prefeituras. Então, também eu recomendo que o eleitorado verifique como é que seu município ficou no IDEB para também fazer escolhas em relação à política de educação, né? Muitos resultados muito bons no Nordeste, né? Das 21 escolas com nota 10 ou 11 estão no Nordeste. Uhum. Não, das 21 escolas com nota 10, todas estão no Nordeste. São 15 no Ceará, né? 5 em Alagoas e uma em Ceará e Pernambuco. É isso. Lacre. Então, um lacre. E um lacre diz muito sobre muita coisa, né? Inclusive do ponto de vista do processo eleitoral. Eu gostaria de falar mais sobre isso. E todas com nota superior a 9 também estão no Nordeste. Pois é, e escolas que não têm Alagoas, Ceará, Alagoas, Ceará. É investimento em professores, em aumento da carga horária, né, em ensino integral. Então, acho que vale a pena a gente se aprofundar nisso e reivindicar. Em outras edições do Angu, a gente volta ao assunto. Para me despedir, dar parabéns a quem fez o Enem dos concursos e agradecer as referências que a gente está vendo nas redes sociais, porque os temas das redações e várias das questões também se relacionam com o debate que nós temos feito aqui. Quem é Anguler foi muita bem, gente, hein? Quem é Anguler sabe. Quem é Anguler e passar no concurso, marca a gente depois que a gente quer saber. Mas teve tema de eleição sobre ciência e povos indígenas. Teve em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira. Pô, fala sério, falamos muito disso, mas principalmente a do bloco 5, que era direitos indígenas. Os direitos dos povos indígenas são uma questão central no Brasil, envolvendo a proteção territorial, cultural e os direitos humanos. Gente, lamento, quem é Anguler gabaritou. Nota 10 na redação. É isso, minha gente. Boa semana pra vocês. Um bom final de semana de Angu de Grilo ao vivo. Mandem as melhores energias. Quem conseguiu o ingresso, quem estará lá com a gente, nos vemos lá. Estou muito animada. E terça que vem, o Angu ao vivo, 5 anos, 250 episódios pra todo mundo. Uhul! Vai dar um tchau assim, beijo, tchau. Eu falei uhul. Nossa. Então tá, gente. Um beijo, tchau. Até domingo com nossa mestra querida Conceição Evaristo. Boa semana para todo mundo e não esqueçam que estamos em agosto. Silêncio. Filha. Totô, meu pai. Eu tô desobediente esse mês. Calada vence. Tchau. Pois é. Aí tá aí gripada.
Olha, praga, mãe, rogando praga. Não tô rogando nada, você que já tá. Ué. Tchau. Tá dizendo, Tchau. tá rompendo preceito. Ai, Flavião, adeus. Adeus.